Muito bom dia, gente. Um dia abençoado para todo mundo. E aí, quase chegando no final do ano. Agradecimento sempre, gratidão sempre, como eu sempre venho falando aqui nos vídeos, que a gente tem que ser grato, extremamente grato por tudo que a gente tem. Tem muito que o pouco que a gente tem, muita gente gostaria de ter e não tem. Bom, gente, continuando aqui falando sobre os nossos vídeos, hoje a gente fala muito em política de deportação, muita coisa que aconteceu. Eu tenho muitas histórias, né? Claro que a gente vai voltar a falar dessa política de deportação, como é a vida nos Estados Unidos, o que as pessoas sofrem, o que nós imigrantes sofremos, o que a gente passa, né? E a gente está num país estranho, língua diferente, culturas diferentes, como que é a vida para quem não conhece. Eu sei que tem muita gente no canal que mora nos Estados Unidos, que sabe muito bem, tem muita gente que não sabe os pormenores da vida nos Estados Unidos. Hoje eu vou contar a história aqui de um amigo meu, eu não vou colocar nomes, porque né, foi um fato que aconteceu há anos atrás, hoje ainda ele paga o preço ainda por isso aí, né, por uma atitude intempestiva que ele teve. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando tem um país que tem leis e que a gente tem que andar na linha dentro dos Estados Unidos. Bom, esse fato aí ocorreu, nós estávamos no restaurante, esse rapaz aí é meu amigo, ele é natural de Santa Catarina, ele já está nos Estados Unidos há mais tempo que eu, ele já tinha o green card, já tinha residência nos Estados Unidos, né? E a gente se encontrava em Maryland, outro estado ali. No final de semana quase sempre a gente almoçava num restaurante brasileiro, um lugar que tinha ali em Maryland. A esposa dele, a noiva dele, ou namorada dele, né, ele trabalhava em cima no salão de beleza, né, nesse mesmo local onde tinha um restaurante embaixo. A minha ex-secretária também, a Débora, trabalhava final de semana, fazia um dinheiro extra, ela trabalhava, né, ajudando nesse restaurante. Então, trabalhava no caixa ou às vezes ali servindo. Bom, a gente foi almoçar lá e aí ele na rua, no estacionamento, na frente desse prédio, né, desse lugar aí, era muita gente brasileira que ia na época, era poucos lugares brasileiros que tinha nessa época. E ele, como eu disse, a noiva dele trabalhava em cima como cabeleireira. O que acontecia? Na frente tinha um estacionamento, então tinha os parquímetros, que era 2 horas por carro. Então tu botava moeda, não tinha pagamento com cartão, nada, tem que ser moeda, tinha que ser no máximo 2 horas. Eles não aceitavam pagamento mais de 2 horas. Então tu tinha que renovar ou trocar o carro de lugar, entendeu? Normalmente tu simplesmente ia lá e colocava mais moeda, né? Quarters, 25 centavos, e tu colocava ali, que nem aqui no Brasil, mais ou menos a mesma coisa, e renovava. E aí tinha um rapaz, né, um guardinha nesse civil, que ele ficava com uma maquininha mais ou menos desse tamanho assim na época, não era essas máquinas de cartão de crédito, uma maquininha de metal, né, onde ele imprimia o ticket, né, a multa, né, ou prazo de validade, aquela coisa toda. Então quem estava fora do prazo de validade ele imprimia. Então ela já tinha levado alguns tickets, algumas multas, né, ali. E claro, é caro, né? Se cada dia tu bota $2 a cada hora, né? No final do dia dá $16, né? Então ele ficava monitorando, ele estava monitorando para ela. E ele já estava com raiva desse guarda, ele dizia que o guarda estava pegando no pé deles, etc e tal, porque o guarda sabia. Na realidade não era o trabalho dele, esses guardas civil. Aí nós pedimos um almoço, né? Tava almoçando ali, e aí a gente estava sentado na mesa e tem um vidro grande, que dá pro lado esquerdo, assim, como eu estava sentado nessa posição, ele de frente para mim e a gente comendo ali. E aí ele viu o guarda vindo e o carro da noiva dele estava do lado de fora, ele olhando, né? E ele viu o guarda com a maquininha na frente do carro dela para multar. E ele saiu correndo. Ele levantou da mesa e disse: "Não, Reis." Não, eu falei o nome do rapaz, mas não vem ao caso. "Não vai, não vai. Fica aqui, não vai." Mas não tem como segurar. Ele é um homem muito grande, muito forte, é 1,90 m de altura. E ele me empurrou, né? Tipo, me puxou e saiu, né? Quando ele chegou na rua, eu vi pelo vidro, né? Ainda no momento, eu botei a mão na cabeça e ele chegou e chutou a máquina, né? Ele deu um chute na máquina desse rapaz, desse senhor que estava ali. E a máquina veio e bateu aqui nessa área aqui do rosto aqui, assim, e abriu uma brecha aqui, assim, e o sangue já lavou a cara do rapaz.
Ele pegou a máquina, jogou no chão, soltou papel, aquela bobina para tudo que é lado, e ele saiu correndo. Ali, de onde estava. Bom, deu uma fração de... Acabou, né, com o almoço, aquela coisa toda, né? Deu uma fração de segundo e ninguém sabia o que fazer, né? Ele saiu correndo, eu vi tudo que aconteceu, né? Mais algumas testemunhas, né, que já chamaram a polícia na hora, entendeu? Mas não deu 10 minutos. Eu lembro que tinha um jogo do Brasil nas eliminatórias da Copa, não lembro qual é que era a Copa, não me perguntem agora, tá bom? E ele, só lembro disso aí, era às 4 da tarde ou 3 da tarde, era o jogo no horário dos Estados Unidos, uma coisa assim. E aí ele desceu correndo e aí preteou de carro de polícia, preteou, vocês não têm noção. Era carro de polícia, era helicóptero, era cachorro, esses K9, assim, eu saí de dentro do restaurante, né, e já estava do lado de fora quando começou a chegar a polícia, eu fiz a volta, desci, fui para um outro local, deixei meu carro ali na frente, que estava estacionado, e fui para um outro restaurante, um outro local brasileiro, próximo, né, uma outra rua ali, mas dá para caminhar, dá uns 5 minutos caminhando, que eram só os dois que tinham na época ali. E aí fiquei esperando lá, ele entrou em contato comigo, perguntou onde é que eu estava, eu disse, olha, já estou aqui no outro restaurante, ele disse, e agora eu tenho que ir lá pegar minha van e tal, não sei o que, eu vou pegar a van, eu estou aqui num hotel, eu disse, cara, melhor tu te entregar, e eu sendo do positivo, né, e ele, não vou e tal. Bom, o final da história é longa a história, né, eu não quero ficar aqui, senão vocês ficam, né, não tenho que ficar ouvindo toda a história. Isso aí era, como eu disse, meio-dia. Bom, eles foram lá, entrevistaram todo o pessoal, inclusive a menina que trabalhava comigo, né? Eles pegaram o nome, carteira de motorista, tudo, fizeram um dossiê, fizeram um arquivo, pegaram as câmeras de segurança para ver ele e tal, com certeza que já viram, e ficaram ali monitorando. Ficou 2 carros de polícia, né? Depois saíram, depois foi. Era 5 horas da tarde quando eu fui lá e eu disse para ele, eu não vou mexer na tua van. Eu disse, deve ter algum policial ali cuidando. Eu disse, eu não vou mexer na tua van, pede para outra pessoa. Eu não vou me envolver com isso aí. Eu estava na tramitação de documento, eu disse, eu não vou me envolver nisso aí, sinto muito. Tu fez a M, assume a tua M. Eu sou assim, tu faz, tu tem que assumir, tu não tem que dar para os outros. Bom, ele naquele dia não foi lá, eu saí, eu peguei meu carro e saí, né, como se nada tivesse acontecido. Quando eu comecei a cuidar pelo retrovisor, eu estava sendo seguido. Eu fui seguido por mais ou menos uns 10 quilômetros. Quando eles viram que eu ia para Virgínia, né, que é outro estado, o carro da polícia entrou para o outro lado. Isso aí custou para ele, né, e encurtando o caso, porque é um caso bem longo, né, custou para ele, né, 2 meses de cadeia, ele foi obrigado a se entregar, $15 mil de prejuízo, 15 a 17 mil, parece que ele me falou que gastou com advogado. Seguraram o green card dele. Até hoje ele não pode fazer a cidadania americana. Cada vez que ele sai dos Estados Unidos, ele ficou um tempo em probation, ele não podia sair dos Estados Unidos. Eles seguraram o passaporte brasileiro dele. E agora, né, ele ainda não consegue aplicar para a cidadania, mas cada vez que ele sai dos Estados Unidos e volta, ele vai para a entrevista, porque ele não pode ter nenhum crime por um período de 10 anos, se ele tiver algum problema de violência, de agressão, alguma coisa desse tipo aí, ele perde o green card e ele é deportado. Então, as coisas funcionam nos Estados Unidos, tem muitas histórias, vocês não têm noção de histórias que tem, eu tenho várias histórias aí para contar. Acontece dessa forma como eu estou falando para vocês. Então, esse caso com esse rapaz aconteceu, falei o nome dele por acaso e não era para falar, mas não vem ao caso que muita gente não conhece, né? Eu só quem eu evitar os nomes, eu falei com ele que eu ia falar a história dele e tal, etc. E tal, ele disse que não tem problema. Ele já não tem mais nada, né? Como eu disse, com a justiça americana. Ele não deve nada para a justiça, ele pagou o tempo, né? Serviu a prisão, ficou preso e passou por isso aí. Mas é muito grave isso aí. Então todas as atitudes têm suas consequências, tá bom? Isso é mais uma história para vocês verem que tem muita coisa. São 28 anos dos Estados Unidos, então eu tenho história para contar da vida toda e tem das coisas que aconteceram comigo, com amigos, com parentes, com conhecidos, com muita gente, funcionário, etc e tal. Então eu vou um pouco contando para vocês. Grande abraço, muito obrigado a todos os inscritos no canal.
Quem quiser se inscrever, por favor, se inscreva, deixa o gostei, assine as notificações. Beijo no coração. Uma segunda-feira abençoada. Já amanhã, véspera de Ano Novo. Estamos todo mundo junto aí. Que Deus abençoe a todos.